Olá, um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo ao melhor para você, ao vivo na tela da sua TV, para todo o Brasil e para o mundo na internet em redetv.com.br/ao vivo. Adoro essa tecnologia porque a gente fica cada vez mais próximo. Um ótimo dia para você, seja bem-vindo à nossa casa. Bom dia, Du, bom dia, Mari. Bom dia, Zucca, bom dia, Mari, bom dia para você de casa. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Bom dia, meninos, um excelente dia para você. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar da Flávia Alessandra, que conversou com o pessoal do TV Fama. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Rodrigo Lombardi, que também conversou com o pessoal do TV Fama. Tem muitos assuntos interessantes aqui. Hoje a gente vai falar de selfie. Calma, vou explicar. É que com essa onda da selfie, daquela foto que a gente tira da gente mesmo, parece que isso está incentivando o pessoal a procurar mais a plástica de nariz. O pessoal está incomodado com aquela foto aqui, então está fazendo mais plástica de nariz. Ai, meu Deus do céu. Vamos continuar o programa? Vamos. O que tem agora? Ah, tá. Muitas estrelas. Isso é muito... Nosso diretor falou, legal, que bom que vocês lembraram. A gente lembrou que tem programa agora. Desculpa, mas não lembrei. Seguinte, muitas estrelas não assumem que apelaram para o bisturi para ficar com o nariz perfeito. Vai dizer que tem um bisturi aí dentro. Não, cara, não. É o que falta, né? A coisa mais arriscada aqui é o canivete. Vai dizer, Mas né? canivete é importante, cara, porque, ó, quer ver, mil utilidades aqui. Quer ver, é o seguinte, vamos pegar o canivete. Cadê? Você deixou o canivete aqui de volta? Deixei tudo aí. É muito importante. Vai pra cortar batata. canivete Não é que a tua canivete é faca lá não importante, ó. funciona, ela não tá Ó, molada. tem sacar arroz. Não, mas é importante. É importante mesmo. Não, o canivete é legal. É útil, cara. Tá aqui Aliás, o eu canivete. mostrei Ó, como se faz esse abridor de canivete. garrafa. Você mostrou, você foi na fábrica. Eu não fui foi? na fábrica mostrar como se faz esse canivete, que é um dos mais importante conhecidos isso. no mundo, né? Canivete, cara, normal isso. Eu já tive um canivete desse. Aí toda vez que eu puxava, eu quebrava uma unha pra puxar. porque é tão duro, né? Não serve pra mulher. Tem o cortador, você Tem cortador de unha. Ainda bem que eu não tirei nenhum esmalte, né? tem Ainda bem esmalte, que não cara. tinha esmalte Não aí. tem esmalte, não tem. Mas vamos Esmalte falar não da tem. cirurgia do nariz. Eu já fiz aqui desvio de septo, eu tinha uma alergia danada. Eu fiz 2 vezes desvio de septo. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. Posso fazer? Já que estamos nesse clima. Esse negócio de fazer a cirurgia do desvio de septo, em geral, não é uma desculpa pra dar uma consertada? eu uma acho coisa que é a gente, você tá sendo delicado com a Mari. Olha o que você pergunta, Mas eu acho que piorou, Não é, cara, porque sério, é sério, depois o Que doutor ficou vai um negócio responder aqui. pra gente se eu tô falando ou não. Porque às vezes a gente já... Não tô dizendo que é o seu caso, viu mas às isso? vezes Aí não é isso. pergunta pra Eu vou ela, falar, eu precisava fazer pra a cirurgia de consertar o desvio de nariz. septo. Aí a pessoa volta com o nariz completamente diferente. Não sei, Mário, porque eu não lembro do seu nariz antes. Mas assim, faz às muito vezes tempo. isso acontece. Às vezes não é desculpa. Sei, desculpa. O meu caso, eu tinha uma alergia brava. Tinha sinusite, alergia e tinha dificuldade de respirar. Eu fiz uma vez, quando criancinha, pequenininha, não funcionou. Não. Aí depois, uns 18 anos, assim, eu fiz de novo, mas acho que piorou, ficou Não, um pior não, osso você tá aqui, ó. linda. Não, você tá linda. Vamos ver a reportagem, a gente vai falar sobre isso. O do Celso que tá bom. Não, né? eu não, mas eu preciso... Ele perguntou isso porque ele tá com dúvida de fazer. Eu não. Eu conheço ele. É grande mesmo o nariz, vamos tá ver igual. a orelha também, italiano. Bora, roda aí. Fotos, closes, fama. A vida de milhares de celebridades se transforma em cliques e de repente vão parar na capa de revista. E aí a exigência com a autoimagem aumenta. Quando paramos para ver o antes e depois de muitas famosas, a diferença é grande. Em busca de traços mais delicados e harmônicos, o nariz é um dos primeiros a ser modificado. O caso mais marcante é, sem dúvida, a transformação do nariz de Michael Jackson. A cantora Anitta também causou alvoroço na mídia com um novo perfil. Jennifer Aniston mudou bastante. Assim como a bela Angelina Jolie. A cirurgia plástica que os famosos apostam para fazer a diferença é a rinoplastia. A procura é sempre por um nariz natural e harmônico, né? Porque a rinoplastia, por alterar o nariz basicamente ditar o perfil, né? Ela modifica demais, né, o semblante da paciente. Mas não são só as celebridades que querem ficar bem na foto. A busca por um selfie perfeito fez com que muita gente recorresse à cirurgia plástica. Um estudo da Associação Americana de Plástica Facial apontou um aumento de 10% só na rinoplastia. Só o nariz que eu ia mexer um pouquinho. Tiro isso aqui, ó. Eu não sei o nome disso aqui. Como é que seria o nariz do sonho?
menor. No consultório, o Dr. Colaneri destaca que o resultado das fotos de selfie tem sido uma das queixas das pacientes. Chama mais atenção por ser uma câmera muito próxima, né? Então, toda câmera que é muito próxima acaba mostrando detalhes maiores, né? Elba Cardoso não pensou duas vezes. O nariz sempre a incomodou. Sofria muito no colégio. Todo mundo falava, era os apelidos, né? Era tucana, nariguda e tal. Sofria muito no colégio. Aí veio a onda de selfie. Fotos muito próximas, nem pensar. Incomodava o perfil, era a pior parte, assim. Tanto que eu falava, não tira foto minha de perfil, que se tiver alguma eu quero que exclua. Há um ano ela decidiu fazer a rinoplastia. Mais que isso, fazer as pazes com o espelho. Eu me sinto feliz quando eu me vejo no espelho. Eu sinto que agora sim está adequado comigo, né? Agora, Elba faz selfie em todos os momentos e ângulos. Olha, muito bacana, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Dr. André Colaneri, ele está aqui, ele é cirurgião plástico e ele vai falar pra gente sobre cirurgia plástica de nariz. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho ao vivo. Vamos chegar aqui, vamos falar sobre cirurgia plástica, a gente mostrou a reportagem, o doutor está aqui com a gente, doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, viu? O convite. Muito bom ter o senhor aqui com a gente. Eu já tranquilizei ele, falei que o programa é sério, que a gente é sério, que já tá tudo calmo. Assim, sério. Você sabe? Posso só dar uma notícia? O pessoal tá mandando aqui que queria ver o que você tem no kit de primeiros socorros. Um dia você tá a gente passando do mostra. limite aqui, aí não dá Foi pra sua mostrar esposa isso. que mandou. Olha aqui, ó. Edu, arrasaram. Anitta, total, mostra o kit de primeiros socorros. Cara de pau, meu Fala Deus com a Ana do qualquer céu. coisa. Obrigado, Ana, Amor, pelo não dá apoio. ideia pra ele, você sabe o que acontece depois. Doutor, desculpa. Doutor André Colaneri, que é especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, está aqui com a gente. Vamos falar sobre a rinoplastia, que é a cirurgia de nariz. É isso, né, doutor? Sim. Doutor, a gente estava conversando aqui e a gente teve até um debate. Debate. Nosso... Não, você falou da Mari? Você foi... Não, a gente chega nesse ponto daqui a pouquinho aqui. Estou falando do que a gente estava falando sobre a história da selfie. Ah, é verdade. Que a gente O avanço dessa história da selfie, está tendo cada vez mais esse tipo de foto. Será que isso acaba realmente virando um estímulo para as pessoas? Porque mudou a maneira da gente se fotografar. Então, com o telefone o tempo inteiro, todo mundo fazendo foto. E aí as pessoas se olham mais nas redes sociais e ficam preocupadas. Realmente o senhor percebe isso? Há uma preocupação dos pacientes nesse sentido? Bom dia. Bom dia. Aumentou, sim, a preocupação com a estética facial, né? Porque a exposição traz uma preocupação com a estética. Chegando no verão, todo mundo quer fazer regime, né? Se preparar para ir para a praia, porque vai expor o corpo. E a selfie aumentou muito isso daí, não só a parte de cirurgia plástica, mas também a parte cosmética, né? De fazer um botox, fazer um peeling, cuidar das rugas. Isso Então, de fato, há uma associação real. Há uma associação real, sim. Teve até várias reportagens mostrando o aumento dessa preocupação. E quais são os casos que real. são indicados à rinoplastia? Tem gente também que quer aumentar o tamanho do nariz. Isso acontece também, doutor? Sim, a ideia da rinoplastia, da cirurgia plástica, para qualquer cirurgia plástica, é você harmonizar alguma área que está desconecta com o restante, né? Porque a beleza tem a ver com a harmonia. Não adianta você falar, nossa, seu nariz ficou perfeito, pena que não combina com o resto, né? Ou seja, deu errado, né? Exatamente. Então, o importante é que você veja aquele nariz perto da face, da raça, do biotipo, do sexo, né? O nariz de mulher no homem não vai ficar bonito também, né? Então, você tem que harmonizar. Tem pacientes que têm um nariz grande, tem pacientes que têm nariz muito pequenos, curtos, né, que precisam aumentar. Antigamente, a rinoplastia era muito de retirada, né, uma cirurgia redutora, digamos assim. Tem o dorso alto, tira, a cartilagem na ponta está grande, tira. Então, ficava narizes pequenos, né, muitas vezes com problema de respiração, né, porque você abalava a estrutura e não refazia. Então, hoje, a rinoplastia moderna, que chama rinoplastia estruturada, por que estruturada? Porque você reestrutura o nariz. Então, você modifica, deixa ele adequado mas você ao rosto da estrutura pessoa. procurando um nariz mais adequado e harmônico.
né? Então, o ideal do nariz operado é aquele nariz que você, depois da cirurgia, quem conhece o paciente depois da cirurgia, não sabe que operou. Né? Fala, pô, que legal, seu nariz está adequado, mas não chama atenção, não é aquele lá que você está andando na rua, operou. Às vezes você faz assim, né? Você vai vendo e consegue ver. Antes era mais aparente isso, mais ou menos mal comparando com a cirurgia de peito. Geralmente a gente teve uma pauta aqui há 2 semanas, enfim, falando que muitas vezes as mulheres queriam aumentar o peito sem se preocupar com se estava adequado ao corpo, sem se preocupar muitas vezes com a atividade física, que ia dificultar uma série de coisas. Com o nariz foi o inverso. Também não se preocupava muito com isso, mais com a estética, e agora se preocupa mais com a qualidade do respirar e tudo? Não, antigamente se preocupava muito com a estética, mas a técnica era redutora, era de te tirar, você não usava muito enxerto de modelar. Hoje, assim, o que é enxerto? Né? Você tira, por exemplo, o septo, que é uma parte que está no meio do nariz, então o nariz é um triângulo, essa parte do meio é o septo, que tem uma parte de cartilagem, uma parte de osso. Se ele está desviado, ele atrapalha a respiração, porque ele tampa um dos buracos, digamos assim, que é da narina. Se usa muito tirar um pedaço desse septo, se tem desvio de septo já dá uma corrigida, se não a gente usa para modelar. Então uma cartilagem que você pode estruturar o nariz, então a ponta está um pouco caída, você põe um enxerto para levantar e dar suporte. Né? Porque o nariz, ele é um triângulo, digamos assim, uma casa triangular que tem forças. Então uma pele muito grossa traz para baixo, né? Então você tem que modelar, então põe na ponta para ele levantar, refazer a estrutura que você desfez. Por exemplo, o nariz que tem uma giba muito alta, né? A giba é essa parte alta que eu tenho, por exemplo. Se você tirar ela e deixar reta, imagina uma pirâmide bem alta, você cortou o topo da pirâmide, ela ficou aberta. Pode prejudicar o Imagina resto, aqui, tirei isso e ficou assim. Então fica o nariz muito largo e aberto. Aí você precisa fraturar os lados para trazer para o meio, para refazer a pirâmide menor e mais fina. Só que nisso você desestruturou uma parte das cartilagens que é importante para o ar passar, né? Porque se ela começa a colabar, você puxa, ela fecha, né? Se você quebrou a curvinha dela, ela começa a colabar, não entra ar. Então você precisa da cartilagem para fazer um enxerto, que chama spreader graft, para voltar a ter essa válvula interna. Então hoje a gente se preocupa em dar uma forma, mas se preocupa em dar um suporte para que respire bem, para que o resultado fique para sempre, né? Que você não vai ter um problema respiratório, operar e não conseguir respirar. Né? Então é toda uma engenharia, né? Toda uma arquitetura que você faz, que antes era só tirar. Né? Então hoje é muito mais complexa. Por isso que a tendência hoje é fazer a rinoplastia aberta, que antigamente era mais fechada, que você fazia por dentro não cortava nada, né? Internamente não tinha cicatriz. E hoje é muito frequente fazer um corte pequenininho aqui no pé do nariz, que chama columela, para que você possa levantar a pele e enxergar a estrutura por cima. Porque aí você vê tudo. Né? Pelo túnel você não vê tudo muito bem, né? Você não consegue, por exemplo, pôr um enxerto, dar um ponto, fixar. Né? Agora, olhando exposto por cima, você tem uma simetrização. Mudou. Né? Você tem uma exposição melhor, expondo melhor, você vê as assimetrias, você consegue corrigir melhor e dar suporte. Não é só pôr uma cartilagenzinha lá, se dá ponto, você fixa. Então, realmente, você reestrutura a casa de uma forma diferente para que ela mantenha. E por usar enxertos e modelar mais do que se fazia, consegue resultados mais naturais. Doutor, a tecnologia é muito utilizada por vocês para poder explicar para o paciente, para o cliente, para a pessoa que vai fazer a cirurgia, ou que quer fazer a cirurgia, como o nariz pode ficar? Vocês utilizam muito isso, os efeitos de computador? Olha, o que a gente vai fazer é isso, aproximadamente assim. Isso é utilizado? Porque eu imagino que tenha muita dúvida, né? A pessoa fala, olha, eu quero que fique assim. Será que vai ficar, não vai ficar? Fica muito essa sensação de que a gente não sabe qual vai ser o resultado. Essa pergunta é super importante, frequente, né? Obrigado. É a preocupação de todo mundo que chega no consultório. E aí, como vai ficar, né? É complicado usar um computador para mostrar como vai ficar, porque o programa de um computador é matemática, concorda? Aquela 10100, que é um algoritmo. E ele vai fazer a correção do seu nariz, do Edu, do meu, né? Igual. A gente é diferente, sua pele é diferente, a minha cartilagem é diferente, o seu osso é diferente. Como a mesma fórmula matemática, você vai fazer a correção como se fossem coisas iguais. Imagina que você tem o software do mundo mais perfeito, que ele vai olhar, não, o Celso é tal, reconhecer e vai mudar. Quem disse que eu vou conseguir fazer isso? Quem disse que você vai recuperar assim? Tá? Então, a hora que você mostra uma foto de pré e uma foto de pós, você está prometendo o resultado. Perfeito. Isso pelo CRM, né? Pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eles falam para não usar. Que bacana. Tá? Porque se você prometeu aquele resultado, você tem que chegar naquele resultado. E se você não chegar,
você pode ter problema porque você prometeu que você não fez. Tá? Então, o que é mais ideal? Você mostrar fotos, anatomia, o que você vai fazer, explicar tudo que você vai fazer. Assim, pretendo fazer isso, pretendo chegar, vamos fazer o que tem de melhor para chegar num resultado assim, assim, assado. Aí você mostra algumas fotos reais de pacientes que não pode expor em mídia, nada, mas no consultório você pode mostrar, né, como ficou, casos semelhantes. Mas você não tem como mostrar aquele paciente, porque ideia, se mostrar, não quer dizer que vai ficar daquele jeito. Se operar duas gêmeas, não quer dizer que as duas vão ficar iguais. Doutor. Né? Então é um pouco complicado essa parte de... Muito bom, né? muito boa explicação. É didático, o paciente quer realista, ver, né? ele vai se sentir mais seguro, mas não é realista. Perfeito. Doutor, muitas crianças e adolescentes têm problema de respiração, muitas vezes por carne esponjosa. É comum você receber essas crianças no consultório. Como que uma mãe detecta esse tipo de problema e se pode fazer cirurgia pequeno? Então, essa pergunta é muito boa, pelo seguinte, a criança ela pode ter alguns problemas respiratórios que não são só do nariz, né? No começo nem é no nariz, provavelmente, é adenoide, né? Ou amígdala, né? Que são estruturas que estão atrás, entre o nariz e a garganta, e que se aumentar, ela começa a entupir e não respirar direito. Esse paciente pode passar a ser um respirador bucal. O que é o respirador bucal? Ele não respira nada pelo nariz, então ele vai abrir a boca. Já que não entra, abre a boca e começa a respirar. Assim. Então, o paciente cresce com a boca aberta, o queixo não desenvolve, então fica aqueles pacientes, muitas vezes, que pode acompanhar um desvio de septo, então o nariz vai crescendo, entortando, com uma giba alta, porque ele vai levantando e a boca aberta e o queixo para trás. Então tem que ver na hora isso. Rui Barbosa, né? Para trás, narigão. Isso, seja, então, se você conseguir corrigir na criança, ela respirar, a respiração vai corrigir o desenvolvimento dela. Mas não é uma cirurgia de nariz, é uma cirurgia de adenoide. O otorrino vai fazer isso. Né? Então, o otorrino que vai ver isso, corrigir a respiração, às vezes a amígdala, às vezes a adenoide, para a criança conseguir entrar o ar pelo nariz e esse nariz e toda a mandíbula, a face desenvolver, não só a mandíbula, a maxila, não sei a face, que são os buracos que tem aqui, eles precisam ventilar para eles crescerem. Porque se não entrar também ele fica afundado, com aquela afundada, sabe? Ou seja, às vezes é necessário uma cirurgia mesmo na criança e pode ser pelo indicado. otorrino, não seria pelo cirurgião plástico, Doutor, né? olha, agora mais pra frente, lá na adolescência, daí você pode, depois de crescer, né? Não vai operar uma criança de 12, 13 anos, no estirão da puberdade, que tá tudo mudando. Depois de já tá com o tamanho da mãe, aí você pode... Porque muda, né, doutor? O rosto da gente vai mudando, o corpo vai mudando. Doutor, só pra gente encerrar, muita gente usa a desculpa do desvio de septo pra fazer uma plástica de nariz, não é? Tem gente que aproveita, né? Que já não respira, fala, já que estamos aqui, né? Eu tive que fazer 2 vezes, doutor. Ainda não ficou bom, tão buraco. Ficou ótimo, você tá linda, mas eu acho que você já era linda antes. Doutor André Colaneri, olha, o senhor é muito didático. Muito obrigado. Obrigado, Por explicações muito boas, eu tenho certeza que ajudou muito o pessoal em casa. Agradeço o convite. Muito obrigado. Roda a nossa vinheta das notícias que eu vou correr pra lá porque a gente vem com informação agora. Pode rodar. Notícia.